Ô, Bruna, quero muito saber de uma coisa. Você comentou também sobre talvez um segundo filme. Sim, porque o primeiro filme, ele retratou uma parte de uma história só. Foi baseado no Doce Veneno do Escorpião, meu primeiro livro, né, publicado. E retratou até os meus… eu não era nem casada ainda, não mostrou nem minha parte casada. Sim. E o que você gostaria de retratar hoje? Seria como foi exatamente minha vida, porque muitas pessoas me perguntam, né, o pós-prostituição, como foi recomeçar minha vida, porque é um recomeço. Quando a gente para de fazer programa, eu pelo menos no dia, eu acordei, respirei fundo e falei, tá, e agora? A gente se acostuma tanto com a rotina. Eu me acostumei muito com a minha rotina como garota de programa. E no dia que eu acordei, no primeiro dia, assim, depois que eu me aposentei, eu me questionei, tá, Raquel, e agora? E agora, como que vai ser? Vai ser um recomeço. Ué. Vai ter que saber lidar. O corpo se acostuma com tanto sexo. Talvez seja até mais difícil, né? Acostumar o pós do que acostumar com o início. Porque é uma rotina agitada. A gente tem uma vida ali… acho que a vida sexual intensa. Isso quando a gente sabe que casamento não é a mesma coisa. A gente então tem que ter essa noção. E foi uma mudança, é uma mudança muito brusca, né? Você deixar de fazer programa e já estar ali num casamento e… despencar aquela atividade, a quantidade de que o corpo tá acostumado. Sim, então foi um recomeço, assim, pra mim. E eu quero muito, hoje em dia, ainda mais sendo mãe, né? Eu lancei recentemente uma autobiografia, que inclusive eu escrevi a maior parte dela durante a minha gestação, das minhas filhas. Então foi um momento pra mim muito assim… de eu me ver desde o meu nascimento e querer dar um novo significado para as minhas dores. Porque eu não quero que as minhas filhas… assim, quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida de 2 meninas, a primeira coisa que eu pensei foi… eu não quero que elas continuem carregando padrões meus. Sim. Eu quero cortar esses padrões. Até pra tu poder expor um outro lado teu, além do só da Bruna Surfistinha, né? E eu até ia te perguntar sobre o filme Débora Seco, como Bruna Surfistinha de novo. Olha… por mim, sim. Mas ela já comentou que ela não… que ela não faria. Que ela já fez a parte dela como Bruna. Ela mesma já disse isso. Que ela já viveu a Bruna Surfistinha dela. Você tava comentando… Tá. Esse livro, inclusive, a gente ficou bem na dúvida se estava ou não publicado. Porque a gente tentou… Ele tá publicado no digital ou no físico? Tá nos dois. Eu tive um problema em relação a ele. Eu publiquei de maneira independente. Porque, assim… a partir do momento da minha vida, eu virei a chave. Então, assim… essa coisa de direitos autorais é muito complicado. Então, eu coloquei na cabeça que todos os meus projetos serão independentes. Então, eu tenho um projeto também de um documentário. De fazer um documentário. E… a faculdade de psicologia ainda tá aí na vontade? Muito. Inclusive, é uma das coisas, assim, quando minhas filhas começarem a ir pra escolinha, daqui 1 ano no máximo, daí eu quero aproveitar e começar a fazer faculdade de psicologia, que é algo que não tem idade. Acho que pra gente realizar o sonho, a gente não tem idade. Mas eu fico me perguntando, por que você não fez a faculdade nesses 10 anos? Mas… você estava curtindo o momento pós-Bruna Surfistinha. Sim, curtindo, viajando bastante. E foi aquela coisa, assim, sempre quando eu decido fazer alguma coisa na minha vida, assim como foi prostituição com qualquer outra coisa, eu quero fazer bem feito. Então, eu não queria começar a faculdade, ter que trancar, ou então fazer de qualquer jeito e ter que faltar. A vida é feita de escolhas. Então, eu tive que escolher, ou vou ser DJ… e ganhar dinheiro, ou vou aproveitar esse momento da Bruna Surfistinha na minha vida. Ou vou fazer faculdade. Ano que vem eu faço. Ano que vem que eu faço. Passaram 10 anos, não fiz. Até hoje passou mais… é que aquele momento não tinha como tu fazer anos. depois, né? Uma faculdade tu consegue. Faculdade não tem idade. Então,
Mas assim que as minhas filhas começarem a ir pra escolinha, daí eu aproveito o gancho delas e também volto a estudar. A gente teve 2 pessoas aqui no podcast já que elas comentaram uma coisa que eu achei muito bonito e eu vou compartilhar contigo, a galera que já ouviu, que eu achei muito bonito e, enfim, pensa sobre isso quando você tiver esse momento de contar para suas filhas, que tanto um casal do meio liberal, que é a Marina e o Márcio, e o Wagner Santiago, que é o ex-BBB, eles comentaram sobre essa questão quando lida com filhos, o momento que chega o momento de lidar com os filhos em relação à sexualidade, de contar sobre o trabalho, o casal do meio liberal contar que são do meio liberal, sempre teve uma coisa que ajudou muito, que é a base familiar. Não tenho dúvidas que vai ter isso, porque é nítido que você é essa mãezona mesmo, né? Então, assim, cara, sua história é muito linda, sabe? Independente do que as pessoas julgam, falam fora de forma negativa, enfim, tem sempre. Mas a sua história é muito linda. E a gente hoje tá aqui como garotas de programa, como acompanhantes, seja o nome, a nomenclatura que quiserem usar. Isso, de alguma forma, foi porque você possibilitou, você abriu portas, né? Foi lá e mostrou, olha, a vida de uma acompanhante é normal. A gente vai no banheiro, a gente não perde a nossa índole por causa disso, a gente continua sendo pessoas honestas. Então, de alguma forma, se pessoas depois te imitaram de uma certa forma, criaram blogs, foram tentar ser outras Brunas surfistinhas da vida, porque você abriu essa porta. Então, de alguma forma, você ajudou, sim, a vida de muita gente. Sem contar a galera aí que ganhou uma grana com filme, tem toda uma produção por trás disso para que isso aconteça. Então, as pessoas são muito hipócritas às vezes, porque todo um comércio foi movimentado em função disso, muita gente ganhou dinheiro em função disso. Então, é hipocrisia falar que isso ou aquilo, mas de qualquer forma, eu acho que isso aqui hoje acontece porque histórias como a sua começou. Alguém tinha que começar, tá? Então, quando você pensar nesse momento de abrir para sua filha, lembra dessa coisa do positivo e dessa coisa só dos positivos, né? Os negativos elas vão aprender de qualquer forma, em algum momento. Eu tive que lidar com isso com a minha filha, sabe? E a base para ela foi justamente isso também que os convidados falaram aqui. É você ter uma boa relação de mãe, né? Essa coisa de você educar e ser a mãezona presente. E as coisas amenizam muito. Então, a minha filha hoje, ela tem 15 anos e ela super apoia, assim. Ela entende o que eu faço e ela entende o que eu gosto do que eu faço. E ela consegue ver isso de uma forma positiva. Da Paula também. Eu é um menino. Então, é um pouquinho mais complexo, porque o menino, para ele, a mãe dele nem transa, quanto mais o dinheiro. Mas ele também super compreende, tem aquela preocupação, né, de começo com segurança e tudo mais. Mas isso da gente ter uma relação aberta, principalmente se tratando de sexualidade, independente se você faz isso, se você transa, se você não transa, se você cobra, se você não cobra, acho que é muito importante pro entendimento deles e para não gerar preconceito com eles também. E eu tenho certeza que as tuas filhas, para existir algum preconceito, não vai acontecer. E quanto mais você entende, uma coisa que eu bato muito na tecla é: você só vai achar a prostituição, o trabalho sexual ruim se você vê o sexo como algo ruim. Porque se você acha sexo bom, como que você acha que receber por sexo é ruim? Eu não acho. Mas assim, eu entendo as circunstâncias. Mas essa base familiar, uma boa educação sexual também faz muita diferença nesse entendimento, né? Então, enfim, eu espero que a hora que chegar esse momento, você consiga passar isso para elas de uma forma bem positiva, bem legal. Sim. Que elas sintam orgulho de você. Eu não tenho dúvidas que vão sentir, tá? Vai ser só apenas um detalhe da minha vida, né? O detalhe fez toda a diferença. Pois é que aquilo, o trabalho, independente qual seja, não é a única coisa que define quem a gente é, né? Independente se você ficou famosa por isso ou não.